todas e todos. Obrigada, Miriam, Henrique e Lia, pelo convite. Tá? É uma grande satisfação estar aqui para conversar sobre liberdade e ser também recebida. E falar sobre liberdade negra, né? No contexto dos 131 anos da chamada abolição. E considerando essa ideia de liberdade, da liberdade negra, eu começaria essa pergunta, essa conversa, lançando algumas perguntas, né? Como nós entendemos esse lugar da liberdade negra no nosso presente? Como nós pensamos a liberdade negra no que diz respeito ao nosso passado? Quais são os lugares possíveis na nossa imaginação para a população negra? Quais são os lugares possíveis na nossa imaginação para as múltiplas experiências negras, não só no Brasil, mas no contexto da diáspora, no mundo atlântico e numa escala global? Em 1911, logo após esse período, esse recorte cronológico da pesquisa que deu origem ao livro, João Batista de Lacerda, no Congresso Universal das Raças em Londres, disse o seguinte, declarou o seguinte: a população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco dessa população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços do negro. No dia 14 de maio de 2019, num país em que pretos e pardos somam 54% da população, a Câmara dos Deputados recebeu uma audiência pública em homenagem à Princesa Isabel, em comemoração aos 131 anos da abolição no Brasil, em que se dizia abertamente que o fim da escravidão teria sido ação da própria princesa com auxílio secundário de parlamentares brancos, homens, ricos, que teriam o culto, né? teriam sido homens de uma cultura e de uma sociabilidade capaz de redimir o destino de um povo desconectado da ideia da liberdade, até mesmo pelas suas origens. No momento em que ativistas parlamentares negros e brancos entraram no plenário da Câmara, dizendo: parem de nos matar, vidas negras importam, as pessoas que estavam lá para esse evento começaram a vaiar. E a cada frase de vidas negras importam, no respiro entre uma frase e outra, foi dito: mimimi, mimimi. E depois disso, Isabel, Isabel, Isabel. A ausência de qualquer reconhecimento das experiências negras em defesa de sua liberdade e no exercício dessa liberdade deram a tônica, mais uma vez, de como esse processo de construção da liberdade
da cidadania universal no Brasil poderia ser pensado. Só que esse livro, ele lida justamente com dados que apontam para outras histórias que são absolutamente constitutivas da trajetória deste país e da sua população. O Brasil é sempre lembrado como o último país a acabar com a escravidão nas Américas. Mas antes disso, o Brasil já respondia por um posto que parece não fazer muito sentido nos nossos entendimentos sobre a história do Brasil, que vem a ser justamente o de país com a maior população negra livre também das Américas desde o início do século XIX. Em 1872, quando se apresentou o censo, para cada 10 pessoas, 6 a 6,5, para cada 10 pessoas pretas e pardas, 6 a 6,5 eram livres ou libertas. O que nós sabemos sobre essas pessoas negras, livres, no contexto da escravidão, da vigência da escravidão? Se essas pessoas eram maioria da população negra no Brasil, mesmo durante uma dinâmica que recebeu quantitativamente o maior contingente de escravizados dos diferentes países das Américas, o que significam esses lugares da liberdade e qual o impacto disso na história da nação brasileira? Em outros contextos, quando eu fiz essa pergunta, o que sabemos sobre a liberdade negra durante a vigência da escravidão, eu não poucas vezes escutei da audiência nada. E aí a gente tem o desafio de, inclusive, começar a pensar sobre aquilo que nos é mais próximo. Todo mundo aqui conhece Cruz de Souza, né? Cruz de Souza é um homem que nasceu livre durante a vigência da escravidão aqui em Santa Catarina. E na virada do século XIX para o XX, pouco antes de falecer, ele escreveu um poema em prosa intitulado Emparedado, que nos seus últimos momentos diz o seguinte: não, não, não. Não transporás os pórticos milenários da vasta edificação do mundo, porque atrás de ti e adiante de ti, não sei quantas gerações foram acumulando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que para aí estás agora o verdadeiro emparedado de uma raça. Se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás, ansioso, aflito, numa parede horrendamente incomensurável de egoísmos e preconceitos. Se caminhares para a esquerda, outra parede de ciências e críticas, mais alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto. Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de despeitos e impotências, tremenda, de granito, broncamente se elevará ao alto. Se caminhares enfim para trás, ainda uma derradeira parede, fechando tudo, horrível. Parede de imbecilidade e ignorância, te deixará num frio espasmo do terror absoluto. E mais pedras se sobreporão às pedras já acumuladas. Mais pedras, pedras dessas odiosas, caricatas e fatigantes civilizações e sociedades. Mais pedras, e as estranhas paredes hão de surgir, longas, negras, terríficas, hão de subir, mudas, silenciosas, até as estrelas, deixando-te para sempre, perdidamente, alucinado
e emparedado dentro do teu sonho. Esse certamente poderia ser, como a gente conversava hoje pela manhã, um texto fundador do pensamento social brasileiro. Mas não é assim que ele é apresentado, porque existe uma fratura crônica dessa experiência intelectual brasileira, que vem a ser justamente o racismo. Né? O racismo é algo que tem impactado profundamente a produção de conhecimento e de autoconhecimento do Brasil sobre si mesmo, negando a nossa capacidade de enxergar os sujeitos que compõem essa história. E se a gente continuar com aquela pergunta, quais são as experiências negras na liberdade que você conhece? A gente já sabe que sabe da existência de Cruz de Souza. A gente sabe também da existência de Machado de Assis, de Maria Firmina dos Reis, agora mais, de Lima Barreto. Aqui tem gente que conhece Francisco de Paula Brito. Só que existe uma matriz de narrativa, de explicação do Brasil, em que o único lugar possível para se pensar a população negra é no lugar da escravidão. Esse lugar da escravidão, essa fixação na escravidão, ela é fundamental para não só destituir a humanidade dessas pessoas nesse lugar social, mas destituir o lugar das pessoas negras no passado, no presente e também no futuro. O livro, então, ele vai justamente trabalhar com esse desafio de enfrentamento às desumanizações. Algo que vai fazer com que a gente consiga produzir um exercício cognitivo, até mesmo, de descer para o chão da história sujeitos que, quando muito, são pensados em suspensão. Em suspensão porque, numa matriz de sentido em que os sujeitos básicos pensados são escravos e senhores, esses sujeitos negros na liberdade, sujeitos negros, livres, letrados e atuantes nos principais espaços da sociedade, eles precisam então, ao serem colocados no chão da história, eles implodem essas dicotomias que inviabilizam essas reflexões sobre um Brasil profundo. E aí, mais do que negar os horrores da escravidão, historicizar as experiências da liberdade negra é inevitavelmente um exercício de historicização do racismo no Brasil, que definitivamente não é inaugurado em 1888, que também não é inaugurado com a chamada chegada das teorias raciais na década de 1870 e que diz muito das práticas de sociabilidade da sociedade brasileira, que faz com que a gente, se a gente considerar, por exemplo, a fundação do Brasil em 1822, nos impeça de ficar atrás desse quase que segredo de Tolstói. O que explica a vulnerabilidade social da população negra? A escravidão ou o racismo? Não se trata de uma coisa anteceder a outra. O Brasil é um país fundado na escravidão, em que a naturalização dessa hierarquização racial da sociedade autorizou, inclusive, práticas bastante constantes, intensas e diversificadas de violação do direito à liberdade, inclusive de pessoas nascidas livres em território nacional.
Isso, inclusive, faz com que a presunção de que toda pessoa negra fosse escrava até se provar livre seja uma marca das interdições à cidadania para esse segmento da população desde a origem da nação brasileira. Então, quando a gente chega na segunda metade do século XIX para observar trajetórias de homens negros livres, letrados, nós estamos, então, fazendo um exercício de reconhecimento dos desdobramentos dessas dinâmicas que estão para além de teorias elaboradas no contexto da colonialidade europeia sobre o mundo. Existem dinâmicas próprias que estão sendo processadas dentro do Brasil e que vão afetar a vida desses sujeitos. E que vão afetar a nossa capacidade de pensar sobre esses sujeitos. Quando eu apresentei essa proposta de pesquisa no doutorado, eu sabia que era um trabalho que lidava com essa agenda de escrita da história como prática de reconhecimento de humanidades. E aí eu queria, primeiro passo, demonstrar que a liberdade negra era um dado, né, que precisava ser pensado, e que esses sujeitos da liberdade negra, eles eram diversos. Então a ideia era simplesmente produzir um estudo comparativo entre diferentes perfis de literatos negros atuantes ali em São Paulo e no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, transitando na imprensa, na política, na cultura. Bom, eu tinha criado para mim uma cilada e, na verdade, uma saída para um problema que eu ainda nem sabia que de fato tinha, né? Bom, se você está lidando com sujeitos que estão vivendo um período comum, num espaço relativamente limitado, fazendo as mesmas coisas, qual a chance que eu tinha de estar lidando com pessoas que se conheciam? Mas isso eu só fui me dar conta no contato com as fontes, né? No contato com as fontes e inclusive desnaturalizando práticas de observação, de expectativa sobre esses sujeitos. Nós estamos acostumados a explicar a viabilidade de um sujeito como Machado de Assis a partir dos benefícios que ele acessa ao transitar por um mundo hegemonicamente branco. O Luiz Gama, ele se torna um indivíduo possível na cidade de São Paulo por essa matriz de explicação, porque ele teria então se vinculado a uma maçonaria, a redes de liberais e depois republicanos brancos que garantiram a sua atuação abolicionista. Se a gente pensar o Machado de Assis, a viabilidade dele, por essa narrativa, está atrelada ao seu sogro. E assim vai. E aí a gente acaba vendo esses sujeitos isolados, desconectados dessas experiências negras, como inclusive foi dito em vários livros, várias pesquisas historiográficas que falam sobre Patrocínio, André Rebouças e por aí vai. Acontece que nessa de procurar um e encontrar outros, eu encontrei um sujeito que promoveu uma reviravolta na minha pesquisa. O nome desse sujeito é justamente José Ferreira de Menezes. Quem já ouviu falar sobre esse sujeito aqui? José Ferreira de Menezes foi um cara que nasceu na década de 1840, filho de um liberto no Rio de Janeiro, e que conseguiu acessar espaços
de educação formal, estudou inclusive num colégio alemão em Nova Friburgo, chegando em 1860 na cidade de São Paulo, com plenas condições já admitido na Academia de Direito do Largo de São Francisco. Esse sujeito, ele vinha de uma experiência de amizade com alguém chamado Machado de Assis. E tinha também, nesse processo, tomado conhecimento da existência de um outro homem chamado José do Patrocínio. Ao chegar na cidade de São Paulo, ele então estabelece uma fina e estreita amizade com um outro homem negro chamado Luiz Gama. Ele então vai viver na cidade de São Paulo entre 1861 e 1873, produzindo teatro, jornalismo, atuação política, literatura, refletindo sobre os caminhos os caminhos e descaminhos da escravidão, e ele vai voltar para o Rio de Janeiro na década de 1873, vai então acessar jornais de prestígio como o Jornal do Comércio, a Gazeta de Notícias, e aí vai cada vez alimentando essa rede, de modo que na virada da década de 1870 para 80, em 1879, diferentemente do que a gente possa pensar, a figura de maior expressão desse abolicionismo no Rio de Janeiro não era José do Patrocínio. Naquele momento, as duas pontes que ligavam essa ação abolicionista no Rio e em São Paulo eram José Ferreira de Menezes e Luiz Gama. Tanto que, no contexto da revolta do Vintém, quando se questionava muito mais do que o aumento de 20 réis na passagem, mais que 20 centavos, ele era um sujeito que estava reconhecendo, inclusive, o impacto das medidas impopulares do gabinete do ministro Sinimbu, como algo que afetava a vida e as expectativas de diferentes setores da população, que incluía amplos contingentes negros na liberdade. E aí ele vai ser alguém que, diante da repressão policial aos movimentos, vai constituir duas comissões ali em 1880. Uma de advogados e outra de médicos, para defender essa população. Só que com isso ele acaba se tornando vítima da perseguição policial. E ele volta para São Paulo para dar um tempo, para esfriar o clima. E ele vai se hospedar justamente na casa de Luiz Gama. Quando ele retorna para o Rio de Janeiro, o que ele faz? Ele funda o Jornal Abolicionista, que foi considerado um dos mais radicais do Brasil. E o primeiro da corte a não publicar anúncios de gente escravizada fugida. Além disso, ele ia desenvolver uma agenda abolicionista em que o fim da escravidão era algo de interesse não só dos ainda escravizados, mas era pensado como uma condição básica para a garantia do exercício da cidadania para essas populações negras livres e também libertas, incluindo esses próprios literatos negros que são tema do livro. E aí é interessante perceber que eu estou diante de uma dinâmica de conexões, sintonias e compartilhamento de projetos individuais e coletivos
que já não me permitia mais falar, escrever de modo compartimentado e lidar com a ideia de que esses sujeitos eram excepcionais no sentido de raros naquela sociedade. Quando eu começava a falar de Machado de Assis e entrava para a documentação, eu acabava encontrando com Ferreira de Menezes, que me levava para Luiz Gama, que me levava para Arthur Carlos, Teófilo Dias de Castro, Inácio de Araújo Lima, que me falavam de José do Patrocínio, que me falava de Machado de Assis, e me falava de uma infinidade de outros sujeitos. Então, o trabalho de escrita desse livro foi justamente conseguir estabelecer uma estratégia narrativa em que eu teria, ponto número 1, que romper com essa tendência a apresentar essas trajetórias como excepcionalidades, exceções, e sujeitos que estão desconectados de uma experiência negra mais complexa e densa. Além disso, eu precisava construir uma narrativa em que essa experiência da liberdade, em sua intensidade e em sua quantidade, pudesse ser percebida. E aí, o livro tem como personagens principais 7 sujeitos. Isso foi de propósito. O corte foi arbitrário porque eu poderia incluir o André Rebouças como esses 7, eu poderia incluir vários outros. Mas eu optei por 7. Porque ao falar de um, eu estou falando de muitos outros. E quando vocês pegarem esse livro para ler, vocês vão ter, em alguns momentos, inclusive, a dificuldade de falar assim, mas é muita gente. Como tem tantas pessoas, é isso. É uma experiência, inclusive, quase que física, né? De lidar com tantos nomes. Eu praticamente enlouqueci. Eu falei, peraí, gente, vamos fechar aí o portal, porque está ficando complicado não só ter notícia de nomes, mas ter notícia de vida. E vida que se conecta. Vidas que se conectam. E aí, tudo isso se dava num cotidiano de intensa racialização e racismo, e isso antes e depois do pós-abolição. Antes e depois da abolição. Isso, então, me fez pensar esses lugares da liberdade negra e da própria população negra para além de um lugar que quem aqui nunca ouviu falar? As experiências negras são vividas, foram processadas no subterrâneo da sociedade brasileira, né? Não, esses caras que eu estou pesquisando, eles estavam ali nos principais espaços. Eles estabeleceram redes na literatura, por meio da imprensa diária, da imprensa abolicionista, instituíram as primeiras experiências da imprensa negra já na província, estado de São Paulo, ali, 1889, 1899. Eles estavam nos partidos, nas associações políticas e culturais, no teatro, na música, nas faculdades, nas escolas. Né? Isso, no entanto, não significa que esses sujeitos não fossem alvo de interdições. E, ao mesmo tempo, eles me chamavam para, então, refletir sobre vários capítulos da história do Brasil que são fundamentais para a gente, inclusive, entender como que se organiza uma sociedade que está em vias de extinguir a escravidão, mas ao mesmo tempo precisa manter uma hierarquização e uma dinâmica de desigualdades profundas e negar isso na mesma medida. E aí é quando a gente então eu descobri que eu estava fazendo história social do racismo. Uma agenda que, inclusive,
não foi trabalhada de maneira satisfatória ainda no âmbito da academia e para além da academia. Porque, em alguma medida, nós lidamos com uma promessa ou um enquadramento que diz o seguinte: após 3 séculos da escravidão mais vigorosa nas Américas, nós produzimos uma sociedade racialmente harmônica. E que, portanto, o que precisava ser garantido era o esquecimento dessa mácula chamada escravidão e, a partir disso, a própria população negra. Não interessava mais. E isso me colocava com o seguinte problema. No momento em que, por meio dessas políticas de memória, esses sujeitos passavam a fazer nenhum sentido, ou quando muito, eram apresentados como resquícios de um passado a ser superado, era praticamente inviável me lançar para esse período do século XIX, priorizando a reflexão sobre os caminhos da liberdade. Porque fazer isso era, de fato, desmontar esse mito da democracia racial para além da própria negação do racismo no pós-abolição. Né? E aí foi quando eu acabei tendo a oportunidade de reconhecer o mundo negro de um sujeito chamado Machado de Assis, que indiscutivelmente não se pretendeu, não foi tratado, não foi não viveu como um homem branco ao longo de sua vida. E que, inclusive, colaborou muitíssimo para os projetos individuais e coletivos de vários outros homens negros. O reconhecimento da atuação desses sujeitos literatos negros, despretensiosamente anunciados no título do livro, era que eles me colocavam para refletir sobre a multiplicidade de perspectivas abolicionistas, que, entre outras coisas, permitia uma aproximação com os abolicionismos negros também no plural. De modo que a gente consegue perceber que as expectativas sobre o fim da escravidão não eram únicas, não eram as mesmas partilhadas por todos esses sujeitos. E como que, inclusive, o debate racial fez parte, sim, das expectativas e de alguns projetos. Na verdade, o debate racial tanto como uma proposta de valorização e superação dos estigmas que afetavam a população negra, como o debate racial como uma forma de perpetuar esses estigmas. Fizeram parte, sim, das lutas abolicionistas no Brasil, e que no âmbito desses abolicionismos negros a gente conseguia perceber até mesmo conexões diaspóricas. E aí eu queria só dar 2 exemplos que estão trabalhados no livro. O primeiro deles tem a ver com o Frederick Douglass, né? Em 1883, quando a Gazeta de Notícias já tinha sido comprada pelo José do Patrocínio após a morte do José Ferreira de Menezes em 1881, a Gazeta da Tarde, então, ela publicou uma versão resumida e interpretada da segunda versão da autobiografia do Frederick Douglass. E eles fizeram isso, foi uma articulação do André Rebouças com patrocínio, diga-se de passagem. Mas eles fizeram isso com um propósito muito explícito. Eles tiveram notícia que o Frederick Douglass estaria interessado estaria fundando uma associação de homens negros nos Estados Unidos em defesa do fim da escravidão no restante das Américas.
Em 1883 a gente só tinha escravidão em Cuba e no Brasil. E ele falava, e ele inclusive anunciava que estava fazendo isso com o objetivo de demonstrar como que, a despeito de inserido numa sociedade bastante violenta contra negros, foi possível a um sujeito como Frederick Douglass se tornar uma personalidade naquele país. Isso serviria de auxílio para tanto homens negros ainda escravizados quanto libertos e livres. Outro dado foi da conexão com um outro sujeito estadunidense, afro-estadunidense, chamado Booker T. Washington. Na virada do século XIX para o XX, o sujeito que foi responsável pela fundação do jornal Progresso, o segundo jornal negro de São Paulo, ele teve um filho. E ele deu o nome do filho de Teófilo Booker Washington. Num elogio a esse líder que inclusive estava investindo na educação profissional, né, na educação tecnológica de gente negra nos Estados Unidos. E curiosamente, o Teófilo Booker Washington foi simplesmente ignorado porque a própria experiência de seu pai também foi. E para minha alegria, acompanhando esses desdobramentos geracionais, eu descobri o seguinte, que existiu um colaborador num jornal chamado Clarim da Alvorada, que assinava como Booker. E que por muito tempo, até eu descobrir esse dado, as pessoas pensavam que Booker fosse um pseudônimo. Mas no próprio Clarim da Alvorada há uma nota de pesar sobre a morte do pai do nosso colaborador Booker, o senhor Teófilo Dias de Castro, um grande defensor da nossa raça em tempos anteriores. Esse sujeito, então, por meio dessa referência a Booker T. Washington, eu consigo perceber a continuidade de 3 gerações de ativistas negros ali na cidade de São Paulo. Quem forma, inclusive, esse Teófilo Booker Washington, esse Teófilo Dias de Castro, é ninguém mais, ninguém menos que Luiz Gama. Luiz Gama influenciou sobremaneira, tanto é que o jornal Progresso, ele é publicado em homenagem ao Luiz Gama. Acionando todo esse repertório da luta negra, a gente vai ter um Booker no Clarim da Alvorada, que inclusive vai ser outro sujeito negro nascido livre no Brasil, que vai se tornar um estudante da Faculdade de Direito em São Paulo e que na década de 1830 vai abrir um escritório de 1930, desculpa, de direito trabalhista. Então, essas continuidades, inclusive essas conexões entre o século XX e XIX, foram oportunizadas pelo acompanhamento dessas trajetórias. E, além disso, eu consegui também acessar uma série de outras organizações negras que foram fundadas ali nesse intenso final da década de 1880 e início da década de 1890. E eu destacaria a principal delas, que é a Sociedade Cooperativa da Raça Negra. Uma sociedade que tinha como presidente um importante pintor brasileiro chamado Estevão Roberto da Silva, um amigo de José do Patrocínio, que também filho de liberto, se tornou a primeira expressão de um estudante, considerado o primeiro estudante negro da Academia Imperial de Belas Artes, mas que também teve uma intensa atuação abolicionista
e que criou, então, junto com outros sujeitos, a Sociedade Cooperativa da Raça Negra para fazer uma lista de trabalhadores negros ali em abril de 1888, com o fim de evitar e combater o desemprego de gente negra livre quando a escravidão acabasse. Esses sujeitos, inclusive, vão me ajudar a entender os caminhos e descaminhos desses indivíduos e grupos negros após o fim da escravidão, em que essas pessoas negras acabam sendo interditadas, porque, inclusive, um dos dilemas, dos desafios do pós-abolição para essa população negra como existir, como defender o seu lugar social sem ser associado a um passado e a uma experiência que precisa ser apagada. Então, esses indivíduos, inclusive, vão me ajudar a pensar como que essas políticas, como essa politização da raça, ora no sentido de falar abertamente, ora se silenciar, tentar se silenciar, negar essa obviedade da experiência racial, foi um dado do que o Brasil estabeleceu para a sua população com o fim da escravidão. Nesse sentido, esses sujeitos vão me lançar a algo que eu não sei se eu sou, certamente eu já sei, eu não sou capaz de dar conta, nem que eu viva lúcida e com muita energia por 120 anos, que é como lidar com as políticas de memória que o Brasil instituiu para si mesmo, e que isso signifique pensar historicamente essas experiências negras não pelo viés da assimilação, não pelo viés da contribuição, não pelo viés do acessório, não pelo viés do embranquecimento e não pelo viés do não humano, do não ser. E aí, inclusive, numa dessas experiências de contar um pouco desses múltiplos episódios que o livro traz, eu falei sobre isso para um artista plástico. E eu falei, olha, eles andavam juntos, eles se influenciavam e tal. E aí, eles eram de diferentes gerações. Em 1880, 81, quando todos estavam vivos, por exemplo, você tinha gente de 16 anos e você tinha gente de 50 e poucos anos. E aí, então, ele produziu uma espécie de foto de família que, apesar de eu ter escrito sobre essas possibilidades, eu nunca tinha sido capaz de visualizar essa mesma experiência que eu contava, em que esses sujeitos aparecem juntos e não isolados. Algo que é muito interessante para a gente que é historiador, que eu não poderia dizer que esse fato aconteceu. Eu não tenho dados. Eu sei que Machado esteve com José do Patrocínio, que esteve com Luiz Gama, que esteve com Ferreira de Menezes, mas a gente não tem fotos coletivas desses sujeitos. Muito menos daqueles que ficaram lá em São Paulo, de quem a gente nem sequer tem foto. Mas a partir dos traços que aparecem nas fontes, artistas plásticos podem, inclusive, elaborar sobre essas informações que, como pesquisadores stricto sensu, a gente produz. E aí ele fez essa imagem que me deixou chocada. Quantas vezes a gente vê representações de intelectuais negros brasileiros juntos? Quantas vezes?
ainda mais no século XIX. Com que tranquilidade nós lidamos com as imagens das pessoas negras do século XIX. Recentemente, essa campanha lá da fundação, da Faculdade Zumbi dos Palmares, que colocou cor na fotografia preto e branco do Machado de Assis, né? E as pessoas ficaram, uau, toda vez que aparece uma foto, as pessoas estão sempre querendo encontrar a foto do Machado de Assis em que ele aparece negro. Mas eu pergunto para vocês, em qual foto o Machado de Assis, ao despeito da explosão de luz, ele aparece com... Essa tendência a enxergar o Machado de Assis como branco é algo que está obrigatoriamente nas fotos que a gente tem acesso ou nas consequências dessa política de memória que nos obrigam a enxergar certos sujeitos como brancos ou até mesmo não enxergar certos sujeitos, porque é assim que a gente tem que pensar o país, tem que pensar nossas representações imagéticas. O Luiz Gama é alguém que foi representado como branco. A gente tem um desenho em que você fala, gente, mas alisar o cabelo do Luiz Gama desse jeito, afinal os traços, mas isso foi um desenho, porque todas as fotografias não tem para onde. Nós estamos diante de pessoas que eram, obviamente, não brancas. E quando a gente cruza essa informação das fotos com as experiências registradas em fontes textuais, nós estamos diante não de um apagamento das fontes, do silenciamento das fontes sobre a cor, mas nós estamos diante das consequências das políticas de memória que interditam as perguntas que a gente faz ao passado, as expectativas sobre o que são os sujeitos do passado e como que, inclusive, nós encontramos ainda ressonâncias desse passado no presente. Basicamente, gente, esse é um resumo das questões que eu tento lidar nos textos. Eu fiz questão de não falar muito dos percursos, porque aí a gente então estaria tirando toda e qualquer graça de realizar a leitura. Mais ou menos é isso.